Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre o mito do PIB, como medir a verdadeira riqueza das nações. Eu sou Hugo Quinteiro, e você me acha no Twitter por Hugo_Quinteiro, e comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, vamos lá mais uma vez. Quem quiser me achar no Twitter também, só olhar o Twitter do Hugo, tá? Você vai me achar lá. Pior que é verdade, né, cara? E vamos, né, mais uma. Assim como a gente fez com o investimento mentiroso, né, dos títulos públicos e falamos da mentira do índice IPCA, vamos falar de mais um, né, que é o produto interno bruto e mostrar aonde ele tem alguns problemas estruturais mais complicados, por assim dizer, né, na maneira com que ele é feito e que leva muitas vezes a interpretações errôneas e ruins, né, Felipe? Cara, a gente tem que avaliar isso. A métrica, a medição, ela é muito boa, porém, as métricas que hoje são passadas para a gente, elas são passadas principalmente por um governo. Geralmente você não tem essas métricas. Existem casas de análise mais independentes, né? Mas elas tendem a ser cooptadas, obviamente. E a grande questão é que essas métricas, elas ou não refletem tão bem o que a gente quer, ou refletem talvez em prol do governo, né? Ou você, tipo assim, fica um pouco sem conseguir enxergar o que você quer direito olhando, por exemplo, só PIB, né? Igual muita gente tende a usar para avaliar e comparar, né, Brasil com algum outro lugar e olha só PIB. Pô, não é assim que funciona. Então são vários aspectos aí, né? É, é, e o PIB nasceu na década de 30, né, junto com a depressão de 29, né, a crise de 29 e a depressão dos anos seguintes, da necessidade de ter um indicador que pudesse medir a atividade econômica e fornecer uma clara visão da saúde econômica das nações e essa necessidade foi se tornando cada vez mais evidente porque não existia uma maneira de se criar isso, de se ter esse dado, né? Só sabia que estava todo mundo se ferrando, mas não sabia o quanto nem porquê. Até um sujeito russo-americano chamado Simon Kuznets, que foi considerado um dos pais do PIB, foi encarregado pelo governo dos Estados Unidos de desenvolver um método que pudesse medir essa produção econômica nacional. Então, desse contexto histórico, a gente vê que ele nasce de uma necessidade já ruim, né? Já nasce de um para tentar resolver um problema muito grave que acontecia na economia dos Estados Unidos, causado por um boom de distorções de crédito e dinheiro na economia, né? As pessoas tendem a achar que a crise de 29 foi por causa do capitalismo, mas foi mais por questões de interferências em cima de um ciclo de mercado onde as pessoas acharam que a coisa nunca ia cair, até o dia que a coisa caiu e houve a correção. Né? O que a gente. Acho que a crise de 29 tira de lição é que, na época, governos não interferiam tanto, né? E Cara, na deixavam as dúvida, tudo crises é culpa do acontecerem. liberalismo, do capitalismo, Ah, sim, né? sim. Normal. E essa, essa apresentação do PIB foi feita em mais ou menos 34, né? E, lógico, tendo as suas limitações, porque mostrava tudo que o país produzia ou investia. E nessa conta entra
acho que o mais perigoso de todos os índices, que é o investimento estatal, né? É uma riqueza que não foi produzida de lugar nenhum, foi expropriada de pessoas e ela é usada como um indicador dentro desse indicador econômico, como algo que contribui ou é favorável ao PIB, né? Uma riqueza produzida. Então, se um governo vai lá e gasta 200 milhões de dólares para fazer uma ponte, significa que o país tem um PIB maior do que aquele que não fez essa ponte, por exemplo. Né? Fizeram todos os gastos iguais, todas as dívidas iguais e não fez essa ponte do governo, com verba do governo. E isso já começa a mostrar uma distorção grande, né? Exatamente. Foi aquilo que eu estava falando. A ideia de fazer a métrica é maravilhosa. Só que, né, a gente já tem aí um caso, dos muitos que a gente vai falar, eu acredito, que você ter a métrica, você avaliar por essa métrica, às vezes não vai refletir a grande realidade, né? Como, né, esse é um exemplo desse, né, que você tem esse gasto governamental que, como todo mundo sabe, o gasto governamental ele não é do governo, né? Ele é do povo que deu o dinheiro para o governo então fazer o gasto, né? Então, assim. Pois é. Então, feito isso, né? Esse PIB teve uma adoção global relativamente rápida, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque foram criadas organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e eles imediatamente adotaram o PIB como métrica para fazer análises e relatórios. E isso, obviamente, né, se você tem organizações supranacionais adotando um índice e para tentar equalizar ou observar riqueza entre nações e ela usar isso, né, como o caso do Fundo Monetário Internacional, para socorrer ou não países, obviamente que isso passa a ser uma adoção mundial do índice, né? Da mesma forma que se o Fundo Monetário Internacional resolvesse adotar Bitcoin para ajudar países, o Bitcoin rapidamente seria altamente demandado no mercado. É mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tem essa, essa adoção crescente do PIB e ele se tornando um padrão mundial para medir riqueza de nações, certo? Sim, certo, né? Apesar de hoje a gente já ter, né, essa discussão, quando a gente faz essa comparação, por exemplo, entre países que, sim, a gente tinha essa mania, assim, eu não sei se, eu não acho que está caindo em desuso, mas o PIB, sim, ele é um padrão a ser avaliado, só que hoje, quando a gente traz uma discussão, a gente já começa a ver pessoas perguntando por outras coisas, como, por exemplo, PIB nominal, IDH, qualidade de vida, coisas do tipo que o pessoal já está vendo, né, que só o PIB não mostra a realidade total da situação, né? Mas, enfim. Sim, sim. Essa evolução dessa métrica é fundamental, justamente porque começou-se a ter as demandas, né, por causa da limitação do conceito do PIB, de uma medida que fosse, né, uma medida de atividade econômica, claro, mas também de bem-estar de uma população. Né? O PIB ele vai medir produção total de bens e serviços finais produzidos em um país durante um período específico. Então, o PIB do Brasil no ano foi tanto. Então, foi aquilo que foi produzido. De novo, né? Há uma distorção clara em dizer que o Estado, como indutor do crescimento econômico, né, que essa premissa seja verdadeira. Né? A gente aqui já tem uma visão libertária sobre o assunto e
já cansamos de ter temas sobre mostrando o quanto dinheiro retirado de coerção e utilizado por planejadores centrais não só destrói a riqueza, como é um grande desperdício de recursos, muitas vezes, né? Como a gente pôde ver recentemente, a quantidade de prédios e construtoras na China indo à falência e derrubando prédios que nunca foram habitados, porque, né, grandes condomínios e grandes cidades fantasmas existem lá graças a essas distorções, que todas elas, no momento da sua fabricação e até da sua destruição, porque isso é um gasto, entrou e contabilizou no PIB, ou seja, dá a falsa impressão, se você usar apenas essa métrica, que o país pode estar num crescimento econômico, quando na verdade está ocorrendo um enorme desperdício de recursos. E isso. E- Diga. Pode falar. Então, exatamente, isso é um detalhe que eu queria colocar aqui, se a gente for falar, né, na métrica do PIB em si, se você for olhar em termos de fórmula, o que é o PIB? Eu abri aqui, por isso eu estou falando que é interessante a gente colocar isso. Entenda PIB por, de uma forma simplificada, a soma, ou seja, o somatório de consumo familiar somado ao investimento privado que é feito, né? O gasto das empresas no país, etc., somado com o gasto governamental, somado com o resultado da balança comercial. Então, são 4 itens. Esses 4 itens aí, eles vão ser somados. É claro que o cálculo deles é um pouco mais complexo, não é só isso, assim, né? Não é uma continha de calculadora, mas a grande ideia é que uma dessas parcelas aí é o que o Hugo está falando, que é o gasto governamental. Você, Sim. às vezes, pode ter um gasto absurdamente alto, que vai impactar para cima no PIB. Só que isso não vai significar uma reversão em melhoria da qualidade de vida, melhoria da segurança, melhoria dos serviços, coisas do tipo. Até porque o gasto governamental pode ser gasto com N coisas, né? Claro, Bolsa Família soma positivamente para o PIB. Uai, o fundão eleitoral, a mesma coisa. Conta para o PIB, ou seja, financiar esta cara democracia brasileira é uma coisa que soma no PIB, por mais bizarro que isso possa parecer aos ouvidos dos nossos ouvintes, né, já acostumados com questões libertárias, mas sim, conta. Então, esse gasto público, ele infla o PIB, e tem uma pesquisa muito interessante, eu vou falhar o nome, vocês me perdoem, do autor, mas ele mediu um conceito muito simples para ele estabeleceu uma relação para ver se os dados que dão do PIB é verdadeiro, porque os governos divulgam, mas a gente sabe que alguns governos são mais transparentes do que outros, né? Um exemplo claro é a Coreia do Norte, né? Assim, extremo de um lado, né? Você tem Estados Unidos, onde China, você tem China, onde você tem dados muito maquiados, né? Ou muito difícil de acessar dados, e por outro lado você tem Estados Unidos, onde você tem dados de tudo, né? O tempo inteiro uma coisa muito mais transparente. E esse pesquisador foi medir através de imagens de satélite à noite e estabelecer uma correlação entre os países que têm mais transparência com o PIB com a quantidade de luz que eles emitem à noite. Né? Então, assim, a iluminação pública das cidades e tudo. E ele, a partir disso, estabeleceu um modelo de correlação e chega à conclusão que economias mais fechadas, como China, como Coreia do Norte, como uma série de outras assim, quando divulgam dados econômicos, superestimam esses dados na ordem de 30 a 40%. Ou seja, né, basicamente porque a energia elétrica, a iluminação pública, a iluminação das casas
é algo muito básico na estrutura de uma sociedade hoje, né? Nós somos uma sociedade dependente de energia elétrica. Então, se você olha esses dados, você pode correlacionar e ter uma boa correlação só pela quantidade. Né? E esse pesquisador conseguiu descobrir por observação, né? E depois modelos matemáticos e chegar a esta conclusão que países mais fechados tendem a mentir de forma importante nos seus dados de PIB, né? Para usar isso de propaganda política, né? Enfim, para não parecer tão ruim na foto como, como diz É o. uma prática comunista já milenar, né? Eles Sim, sim. mentirem dados e manipular a informação, né? Sim, então, e eles também são o grande insuflador do que resta, né? Porque se é um planejamento central, a maior parte do PIB muitas vezes vem em cima de gastos do governo, né? E isso é um problema muito grave, né? Outro ponto também importante e que aconteceu recentemente no Brasil foi a questão no Rio Grande do Sul, né? Há um enorme trabalho hoje, e já houve também, está havendo, de reconstrução das cidades, de infraestrutura das cidades, de estradas e uma série de coisas que tem impacto no PIB. Né? Vai aumentar o PIB daquela região porque foi gasto mais dinheiro para a reconstrução daquelas cidades. Este gasto ele está associado a uma melhora da qualidade de vida das pessoas? As pessoas estão mais ricas? Não, muito pelo contrário. Elas estão mais pobres e com uma menor qualidade de vida, né? Porque foram atingidas por um desastre natural sem precedentes e perderam muitas coisas e as cidades perderam muita infraestrutura e essa recuperação conta favoravelmente no PIB. Então parece, né, se você olha o número frio, vai parecer que a economia da região melhorou, quando não foi o caso. Né? Sim, claramente. É um dos fatores que a gente está falando, né? Que agrega no PIB. Quando, na verdade, assim, se você for olhar, depois de algum tempo, toda a estrutura de quem fornece esses dados, né? Portanto, o Estado, Uhum. aprende a se adequar ou adequar as coisas de forma melhor a isso. Você vive pela estatística, né? Então, assim, a gente já aprendeu isso com Tropa de Elite. Então, Sim. assim, exatamente, eles vão se adequar para tentar mostrar isso, né? Mas ninguém vai falar para você que, olha, isso é porque você teve um gasto maior com o Rio Grande do Sul, que, porra, todo mundo perdeu o trabalho, perdeu o emprego e está se reestruturando numa dificuldade danada. Então, assim, é realmente muito chato. Um outro detalhe que eu queria falar, né, em relação ao que você trouxe, né, dessa forma de medir PIB, olhando a iluminação dos lugares, etc., né, a gente não só vê que esses países, como China, Coreia do Norte, por exemplo, eles afirmam, eles trazem dados que não condizem com a realidade deles, como, olha só que interessante, você tem uma pessoa, né, um ente privado, que opta por fazer uma análise, e essa análise é uma análise independente, muitas vezes sem viés, e detalhe, esses países não esperavam que essa análise seria feita avaliando essas coisas. Então, o que acontece? O cara traz um dado muito mais tendente ao fidedigno, que esses caras não conseguem mentir, e às vezes, assim, não só eles, não só esses países extremamente comunistas, mas países semi-comunistas, como, por exemplo, sei lá, o Brasil, você Uhum. também consegue ver uma defasagem disso. Assim como a gente vê, né, hoje fala-se muito na maquiagem feita em certos índices no Brasil, como, por exemplo, inflação, vendas no varejo, o próprio PIB, etc. Então, assim, são são coisas a serem avaliadas. Você
debater de forma crítica, né, essa métrica que é trazida. Sim. Ah, outro ponto também que fica aquém, né, que o PIB não consegue medir, é o mercado informal e atividades não monetárias, né? Então, uma dona de casa que fica em casa e é o alicerce da família, ela não, né, alicerce no sentido de cozinha para todo mundo, limpa a casa, cuida das crianças, cuida do marido e tal, ela não entra na conta do PIB, né? Então, trabalho voluntário também não, e às vezes são situações fundamentais, né, em termos de prosperidade até de uma nação, né? A caridade é algo extremamente importante. E outro ponto também que tentam melhorar a questão do PIB, né? Já é uma melhora, é quando a gente fala em PIB per capita, né? Que ela vai dividir o PIB total de um país pelo número de habitantes. E isso você consegue ter uma noção mais aproximada de quanto de dinheiro, né, o quanto de riqueza tem por pessoa, né, porque de novo o exemplo da China, né, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, e aí tem um PIB que está chegando perto dos Estados Unidos, aí a pessoa fala, nossa, o PIB da China vai passar os Estados Unidos, e aí vai ser o melhor país, tal. Só que quando você pega 300, acho que são 350 milhões de americanos e divide pelo PIB dos Estados Unidos e pega o PIB da China e divide por 1,3 bilhões, você percebe que por pessoa gera-se muito mais riqueza nos Estados Unidos do que na China. E isso é um ponto interessante a se observar também, né? Porque quanto mais alto, tende a ser mais rico por habitante. Obviamente que ele vai ele não leva em consideração a riqueza distribuída na população, porque você pode ter uma condição onde você tem uma oligarquia, né? Os amigos do rei, digamos assim, que tem a extrema maior parte da riqueza daquele país, e o resto da população não tem quase nada. Então, existem outros índices para olhar esta desigualdade no que se chama distribuição de renda erradamente, né? Mas assim, é a média do que cada indivíduo consegue gerar, e você estratificar isso, né, de uma maneira mais individual é muito mais fidedigna do que simplesmente olhar o PIB per capita, né? Porque aí você consegue estratificar o dado de uma forma muito mais assertiva para poder dizer se aquela família está entre os 5% que mais ganham, está entre 1% que mais ganha naquele país, e aí poder entender que isso traz de benefício àquela pessoa, né? Qual é o padrão de vida que aquilo tem. Então é muito mais fácil do que você simplesmente olhar somente o PIB per capita. Já é uma evolução, mas mesmo assim não é tão fidedigno ainda, né? Cara, PIB per capita, por mais que sim, tenha todas essas implicações que você falou, pô, ele já é um baita de um avanço. Eu acho que assim, a gente deveria falar para qualquer coisa que fosse. Se você quiser falar em PIB, fale pelo menos em PIB per capita, Sim, porque concordo. você tem margem para você entender melhor a realidade daquele país. Tudo bem que tem, considerando que o PIB é essa cesta de cálculos que a gente trouxe aqui, que engloba vários indicadores que são facilmente manipuláveis, a métrica em si ela já não vai ser tão assim garantida, assim digamos. Mas ainda assim, se você for avaliar essa métrica, se você for usar essa métrica, use PIB per capita, porque se você for olhar, você vai ter o PIB do Brasil, às vezes ele é maior do que o da Suíça, sei lá, porque a Suíça é pequenininha, né? Sim. Só que aí você tem que avaliar isso, a quantidade de Uhum. pessoas que ali estão, e aí você começa a entender que
você tem lá pessoas que são mais produtivas, que agregam mais para a economia, que geram mais dinheiro para as empresas que lá estão, e isso tudo agrega no cálculo do PIB, e você tem então um PIB per capita, ou seja, né, pela quantidade de pessoas que ali está, extremamente maior do que você teria aqui, onde a gente tem uma margem da população absurda que só consome recursos e nada produz. Exato. Ah, qualidade de vida também é uma coisa que o PIB per capita e o PIB não conseguem mensurar, né? Então é um outro ponto importante. E então, por mais que você tenha um PIB per capita elevadíssimo, né? Você ainda tem outros fatores sociais, de infraestrutura, de acesso à saúde, até mesmo expectativa de vida, né? Isso impacta na expectativa de vida, que você precisa avaliar além, né, de só estar falando do PIB per capita. Né? E novamente a gente retorna, né, para a China, né, que desde a época de 70 era um país agrário, que virou um país industrializado, com PIBs crescendo acima de 10% ao ano. E isso, assim, lógico, tirou centenas de milhões de pessoas de uma pobreza extrema. Né? Porém, se tornou uma potência mundial, uma potência exportadora, produtora de tecnologia. Né? Então, assim, enquanto os Estados Unidos desenvolvem tecnologia, quem fabrica aquele produto final com aquela tecnologia é a China, né? A China hoje é uma indústria do mundo, né? Ela que topa jogar esse carbono todo no ar, né? E que os ambientalistas adoram ficar xingando e falando, não, aqui no meu céu não, né? A China capitaliza isso muito bem e ganha muito dinheiro com isso, fazendo grande e bom uso dessas questões. Essa, cara. Né? Uma coisa que eu acho que se aplica nisso aí que você falou e que, assim, mudou a minha forma de ver a vida. Entenda e leve isso para você, tá? Você que nos ouve. Quando você for julgar o mundo, por qualquer lente que seja, lembre-se que o mundo é hipócrita. Só lembre-se disso. Boa. Não, tem um ponto interessante, né? Que assim, veja bem, você acha que um país como a China não estaria financiando partidos de esquerda com vertentes à natureza ou a questões de carbono para impedir que os países já industrializados reforcem a base de indústria para que essa industrialização seja toda dela? Eu faria, né? Faz sentido. Você tem que ver que o jogo deles, ele não é limpo. Assim, não digo Não, deles da China, não. O jogo político no mundo geral, ele não é sim, limpo. Ele não está preocupado com o que você imagina que tá. Então eu também não duvido, não. Faz todo sim, sentido. sim. E aí tem outros índices que foram criados depois, né? Um índice de liberdade econômica, tudo complementar a essa questão do PIB, né? Para tentar responder essas questões todas que a gente enumerou até agora, que o PIB ou o PIB per capita não respondem. Né? Então a gente tem o índice de liberdade econômica, isso vai medir direito à propriedade, liberdade de comércio, eficiência regulatória, abertura de mercados, então quanto é fácil você abrir uma empresa, quanto é difícil, né? Quanto você é obrigado a pagar de imposto, quanto menos imposto ou mais fácil for para você abrir uma empresa, empreender, é melhor. Né? Outro indicador também muito importante é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, que avalia não só a renda per capita, mas também expectativa de vida, educação.
Então, se a gente for aplicar essas questões da China, aí você vê uma grande diferença, apesar de uma economia crescendo, né? Pode ter maquiado os dados? Pode. Mas não dá para negar o crescimento. Houve um crescimento grande, né? De qualquer forma. Então, se você pega isso, quando você olha essas outras métricas, aí você realmente vê aonde a coisa fica atrás, né? Então, tem um outro que eles falam de índice de desigualdade de gênero, levando em consideração que eles consideram apenas dois, tá? Então, se você acha que Ué, existe um. É, se só você, dois? se você acha que existe 1 milhão deles, vai lá reclamar com quem fez o índice, tá? Ah, não é possível que só existe dois. Não, não acredito. Então, assim, esse índice mede, né, a participação de mulher no mercado de trabalho, enfim, toda uma outra questão de igualdade de gênero, o que uma mulher pode fazer ou não num país, né? Que a gente tem países aí de muçulmanos fundamentalistas em que, né, sair na rua já é algo proibido para mulheres. Então, esse índice tende a ver essa questão dessa desigualdade entre os dois gêneros, né? Só para. Tem também o índice de felicidade bruta, achei isso muito engraçado, assim. Para ver, ver subjetivo da população. Você está feliz? Eu tô. E aí as pessoas vão respondendo em relação a isso. E mesmo numa situação, né, num país pior, assim, a sensação subjetiva é que ela está feliz e isso conta, obviamente conta, né? Então essas, É, isso é interessante, é diferente, né? Se você for olhar, mas é legal que tenha. sim, sim. E aí tem uma série, né, assim, dessas alternativas que possam ser medidas. Então, o índice de liberdade econômica, o IDH, esse índice de bem-estar, né? Todos eles hoje já compõem esses cálculos econômicos e todos, né, nessa tentativa de cálculo econômico para ver se um país na média, mais hostil, mais livre, ou né, as pessoas são mais ricas ou mais pobres. Lógico, a gente, né, vocês podem já ter percebido que todos eles têm um, uma limitação, né? Mas eu acho que hoje é um cenário que, né, se a gente pensar que isso tem praticamente 100 anos que começou a nascer a ideia do PIB, eu acho que hoje a gente já tem dados, além do PIB, que fornecem um panorama muito melhor para que essa situação consiga ser visualizada de uma maneira mais precisa, certo? Cara, todo dado é válido. Assim, eu sou meio chato com isso. Eu gosto de dados, eu gosto de métricas. Eu acho que todos eles são extremamente válidos. É claro que à medida que o tempo vai passando, você vai achar formas mais fidedignas de fazer isso, né? E assim, eu não desqualifico o PIB. Eu desqualifico são as entidades que fornecem os dados para você calcular PIB. Então, assim, e vou expandir, eu não vou criticar somente o governo na questão de métrica do PIB. Até mesmo empresas que sejam empresas privadas e com gestão privada podem fazer isso para mostrar um crescimento que não existe, vide americanas. Então, assim, Sim. o malabarismo ele está em qualquer lugar. Então, assim, é legal que tenha o PIB para fazer uma métrica? Eu acho que ele deve continuar existindo e continuar sendo calculado de uma forma cada vez mais fidedigna do possível, mais próximo do possível. Porém, virão outras métricas, estão vindo, já existem algumas que sim vão mostrar com muito mais afinco o que de fato é a realidade de países que seja, porque é uma forma melhor de você aferir, primeiramente, né? E segundamente, porque você não consegue burlar tanto essa métrica. Sim. Vou deixar propositalmente um desejo apenas aqui, mas nós criamos pensamos num indicador chamado bem-estar econômico libertário, que mede
três grandes princípios: liberdade econômica, qualidade de vida e direito natural à propriedade e respeito ao princípio de não agressão, PNA, convido os senhores a verem este detalhamento, né, desta proposta que fizemos no nosso Substack, que vai estar no link aqui na descrição. Vou colocar esse texto lá completo. E aí fica um convite para uma reflexão em cima disso. E é para a gente bater um papo, né? E ver alternativas a esses índices mais frios da economia que consideram questões governamentais. A gente pensou numa forma de tentar tirar o máximo possível a interferência do governo nessas situações. E fica esse convite para vocês darem uma olhadinha lá. Porque agora a gente vai chegar na nossa notícia do mundo Fiat, que o Felipe traz pra gente. Cara, então, como a gente estava falando de PIB e, né, obviamente tangenciando e falando muito bem do governo, eu trouxe aqui, a notícia ela é um pouco temporal, porque ela fala da reforma tributária que está sendo discutida nesse momento que a gente está gravando o vídeo hoje, dia 11/7. Por mais que o episódio saia um pouco mais para frente, né, ainda assim a discussão é válida. A grande questão é o seguinte, a notícia diz o seguinte: reforma tributária decide cobrar imposto de corretores de criptomoedas no Brasil. Após a aprovação pela Câmara dos Deputados, o texto vai para o Senado Federal, e aí espera-se a incidência dos novos impostos, né, que eles criaram, que é o tal do CBS, o tal do IS e IBS. Imposto sobre Bens e Serviços, Contribuição Social sobre Bens e Serviços e IS de Imposto Seletivo, serão cobrados sobre... Ah, não, mentira, vai ser cobrado só o IBS e o CBS. Uma coisa assim. Deixa eu ver. Ativos virtuais. Enfim. É muito imposto, eu não sei, é muita coisa. Eu não vou ficar aqui agora, não. Deixa eu só fazer uma parte, então. Tá, Os vai. caras fazem uma reforma tributária para simplificar imposto e estão criando imposto e jogando em cima das coisas. É isso que eu tô entendendo. É bem isso que você tá entendendo. Então, assim, é claro, existe essa distinção, né, onde cada um desses aqui vai substituir um que já existe. Então, hoje você tem PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, IPVA. Aí você tem esses novos nomes que vão substituir os antigos, continua, né, a mesma dificuldade. Enfim, a grande questão é que você vai ter a incidência disso em corretoras nacionais. A gente já falou aqui no podcast acerca de cobrança de impostos seletivos e regulamentação, burocracias no geral, né, sobre as corretoras nacionais. E isso não só dificulta o trabalho das mesmas, do empreendedor que queria criar um bom serviço para prestar para a população, e ele encontra cada vez mais a necessidade de ter mais contadores, mais empregados para resolver burocracias e, obviamente, ter menos dinheiro. Da mesma forma que você encontra mais dificuldade de fazer isso. E agora vem para ajudar, é claro, pensando no bem-estar social, né, consciência de classe, um impostinho para essa corretora, o que ajudar a sustentar o pessoal do Bolsa Família. Porra, maravilhoso. Eles só vão fechar e vão parar de existir. Olha que lindo. Mas é importante deixar claro que quem paga o imposto é a corretora, né? Não é? Claro. Claro, não, quem paga é sempre o serviço, gente, não é a pessoa, vocês sabem disso, né? Então, isso é importante a gente dizer, né? Porque assim, quem vai pagar é a empresa. Empresa que, né? Enfim, mais imposto, mais tributação, mais um motivo para você entrar em contato com a Sovereign Swap, nosso parceiro, e fazer isso de maneira descentralizada, livre,
fora dos registros, né? Então fica esse convite, né? Como também fica o convite ao episódio que nós fizemos, né? Isso também saiu recentemente, explicando como ela funciona, né? Vocês vão entender. A gente até sugeriu, talvez eles vão implantar um grupo no Discord para que as pessoas possam acompanhar a mudança, né, do spread ou dos juros, porque como a gente detalhou lá no episódio, é um balcão OTC de uma série de empresas e pessoas dispostas a fornecer liquidez para o mercado. Então, isso pode mudar com o tempo. Então, a gente está pensando em fazer uma forma mais assim, porque chegou-se, né, muitas dúvidas. O episódio foi um sucesso, enfim, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão com o pensamento ainda do P2P comum, né? Quanto é a taxa? Quanto é, não sei, como se fosse algo fixo e não é. Então é importante que as pessoas estejam cotando isso ou estejam sabendo dessa informação para que a coisa funcione melhor. Certo, Felipe? Certíssimo, é isso mesmo. A gente vai achar uma forma de favorecer, né, o contato de todo mundo aí, entre quem nos ouve, quem nos segue, quem acompanha a gente, né, e o pessoal da Sovereign Swap também, que tem que gerenciar não só a empresa, como também todo mundo que provê liquidez para eles. Exato. Bom, chegaram até aqui, já sabem, né? Deixem 5 estrelas no podcast, ajuda a gente se tiver no Spotify. Se você tiver no YouTube, né, no canal do Cripto TV, deixa um like, deixa um comentário. Também se tiver no Spotify, deixa um comentário. Ajuda a gente no engajamento. Envie este episódio para quem precisa saber um pouco mais sobre conceitos básicos de economia, né? Entender um pouco desse índice. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.